A paz de Cristo, sejam todos bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Lição 8, classe dos jovens. Estamos falando sobre Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, nesta lição linda, super especial. E hoje o título é Davi, um encontro, um livramento. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado por sua participação. Se ainda não está, inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Aqui nós temos as pré-aulas semanais para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Conteúdo para liderança, trechos de pregações, enfim, é um canal dedicado à palavra de Deus. E deixa eu te falar, o YouTube não está divulgando os meus vídeos, então eu preciso que você pegue o link e compartilhe com todo o departamento de juventude da sua igreja, com todo o departamento da IBD da sua igreja, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso canal. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. Os 2 primeiros links são presentes que estão aí à sua disposição. Abra os 2 primeiros links, tem 2 presentes aí para vocês. Também tem aqui o link das minhas redes sociais. Você me encontra denispereira.ofc, TikTok, Instagram e YouTube. E também o meu WhatsApp, por onde eu atendo as agendas, os convites. Estaremos amanhã, dia 23 de maio, em Americana, no Seminário da Família. Estaremos sábado em São Paulo, cidade de Tiradentes, no Congresso de Adolescentes ali. Estaremos no domingo em Mojimirim, Assembleia de Deus em Mojimirim, campo presidido pelo pastor e pregador Ângelo Galvão. Então, acompanhe a gente, nosso WhatsApp está aí, estamos à sua disposição, tá certo? Pegue bloco de notas, papel, caneta, tablet. Vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Mas antes, roda a vinheta. Davi, um encontro, um livramento. O texto principal está em Provérbios 8 e 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Nós vamos olhar aqui que essa situação que Davi viveu e como que esta mulher o ajudou, foi um instrumento de Deus diante desta situação. O texto bíblico em classe está em 1 Samuel 25, do 3 ao 11. Eu não leio porque o vídeo fica extenso e muitos líderes, infelizmente, muitos professores assistem 5 minutos só da aula. Quero te fazer um apelo, assista mais. Pastor, mas eu não consigo. Põe no trânsito aí, fica escutando enquanto você está indo para o trabalho, indo para a faculdade, ou na sua casa mesmo, quando está fazendo alguma outra coisa, coloca a nossa aula aí. Deixe mais do que 5 minutos, porque a cada tópico a gente tem algo para acrescentar naquilo que já está nas suas mãos através da revista. Bom, tópico 1 vai falar de palavras tolas, consequências indesejadas. Nabal era um homem tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo. Do que adiantou tantas terras e tamanhas riquezas? Extremamente rico, Nabal tinha suas possessões no Carmelo. As 13.000 ovelhas, as 1.000 cabras nos possibilitam imaginar a dimensão do poder econômico desse homem. Mas o que sobejava em riquezas terrenas, lhe faltava em juízo e sabedoria. Davi fez uma proposta justa para Nabal. Ele queria provisões em troca de proteção. Ele apresentou um tratamento respeitoso, palavras cordiais, e foi ali oferecido a ele uma condição muito desejável de segurança diante dos infortúnios que poderiam acontecer. Nabal não só recusou, mas insultou, olha quem que ele foi insultar, Davi e os homens que estavam com ele, de maneira ríspida, irresponsáveis, que se fossem, como que eu posso dizer, devolvidas na mesma moeda, causariam a destruição de
toda a sua casa, do seu patrimônio e da sua própria vida. Então veja, ele não apenas recusou hospitalidade a Davi, como ofendeu duramente. Ele se reuniu com seus companheiros em um banquete, onde se embriagou e perdeu a noção das contas. Mas, ao final de quase 10 dias, ele acabou morrendo. Será que ele morreu porque insultou a Davi? Bom, não sei. A comunicação tem um grande poder na vida humana. Quanto melhor usamos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Tá? Então, a maneira como ele falou com Davi provocou a ira de Davi. Ao contrário disso, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente a paz à sua casa. Então, veja, o linguajar, não é? Esses dias eu escutei que nós somos responsáveis não apenas pelo que falamos, mas pelo que as pessoas entendem daquilo que nós falamos. Então, não é só aquilo que eu falo. Será que aquilo que eu falo, ela está produzindo a compreensão necessária em quem está me ouvindo? Deixa eu achar aqui esse texto, que está em Efésios, capítulo 4, e versículo 29. Vamos anotar aqui, ó. Efésios, capítulo 4 e 29. Olha isso. Que nenhuma palavra imprópria, nas outras versões diz que nenhuma palavra torpe. Torpe é podre. Palavra apodrecida, mal cheirosa. Que nenhuma palavra imprópria, torpe, podre, proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então nós precisamos perguntar, as nossas palavras estão gerando vida ou gerando morte? As nossas palavras exalam o bom cheiro de Cristo ou o mau cheiro do pecado, não é? Então, Nabal, com as suas palavras, ele poderia ter colhido um resultado pior do que a sua morte, porque ele poderia colher um resultado de destruição, ou seja, a sua casa, os seus trabalhadores, as suas terras, tudo aquilo poderia ser prejudicado por causa de suas palavras. Nabal ele era rico, mas não era bem-sucedido. Era rico, mas não era próspero. Ele era rico de dinheiro, mas ele era pobre de espírito, pobre emocionalmente, pobre. Nós, a partir desse primeiro tópico, precisamos pensar. Por isso que é importante a gente se ouvir, a gente se escutar, tomar cuidado que falamos em momentos de euforia, em momentos de nervoso, em momentos de ira. E também precisamos ter o autoconhecimento. O autoconhecimento que muitos acabam desprezando por causa do uso equivocado que ultimamente muitos charlatões têm feito, mas o autoconhecimento, ele nada mais é do que nós nos conhecermos, conhecer os nossos próprios limites, conhecer os nossos próprios pontos de ruptura ou de explosão no sentido da ira, não é? Aquilo que nos deixa super irritados, aquilo que nos deixa mais tranquilos, porque quando a gente tem esse conhecimento sobre nós mesmos, nós nos preparamos para as situações. E aí a gente não tem atitudes explosivas, atitudes precipitadas, atitudes desequilibradas que podem prejudicar muito a nossa vida. Um momento de desequilíbrio aqui quase causa uma guerra de proporções gigantescas. Bom, agora nós vamos falar no tópico 2 da mulher virtuosa, Abigail, que chega dentro deste cenário e apazigua tudo. Mas antes,
Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário para nós. Seu comentário é muito importante, seu comentário vale ouro, o seu comentário é importante para nós, tá certo? Também é importante que você compartilhe o link da nossa aula com mais e mais pessoas. O YouTube não está mostrando nosso vídeo para todo mundo, então nos ajude a alcançar mais e mais pessoas, a alcançar 30 mil inscritos por aqui, a abençoar tantos professores ao redor do Brasil e do mundo que precisam de ajuda, e nós estamos aqui oferecendo humildemente a nossa ajuda. O nosso conteúdo ajuda você, então me ajude a ajudar mais e mais pessoas também. Lembrando que o meu WhatsApp está aí, será um prazer atender a sua chamada, a sua mensagem, para estarmos juntos ministrando a palavra de Deus na sua igreja. E também tem 2 links aqui, são 2 presentes que estão à sua disposição aqui na descrição. Bom, uma mulher virtuosa. Abigail se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim, ele e toda a sua casa. Mas ali havia uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher sábia, sensível, corajosa, prudente e persuasiva. Qualidades bem-vindas a todas as pessoas que buscam uma postura justa e comprometida com o que é correto. Assim que foi alertada sobre a insensatez do marido, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi. Com humildade, prudência, generosidade e sabedoria, foi usada pelo Senhor para a restauração da paz. Então veja, Davi ele iria devolver justamente no mesmo nível de Nabal, não é? Ele iria devolver a afronta no mesmo nível de Nabal. Mas nesse cenário entra Abigail. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos a tudo que acontece à nossa volta. Neste cenário que resultaria em destruição, em desgraça mesmo, entra Abigail com uma atitude humilde, com uma atitude sensata, colocando, vamos dizer assim, vamos dizer assim, os pingos nos is. Né? Isso fala de uma mulher, o quê? Uma mulher virtuosa, uma mulher que ela sabe entrar nas situações e ajudar a resolver os conflitos. Olha só, Davi, Abigail, ela entrou aqui no cenário, né? Ela entrou aqui no cenário em 1 Samuel capítulo 25 e a partir do 23. Quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão. Uma atitude completamente diferente de Nabal. Caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar. Ou seja, aquilo que meu marido fez, que venha sobre mim. E deixa a tua criada, humildade, rogar-te, falar-te ao ouvido, e ouve as palavras da sua criada. E aí ela vai com palavras sábias falando com Davi. E aí, no versículo 32, Davi diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu que me impediste neste dia de vir a derramar sangue e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois, em verdade, como vive o Senhor, Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tiveste apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Olha só essa expressão aqui da King James 1611. Não ia sobrar ninguém. Assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido. Ele disse: sobe em paz a tua casa. Vê que atentei a tua voz e aceitei a sua pessoa. Né? E aí depois disso Nabal se embriaga e morre. Então, olha só a atitude de Abigail. A postura de Abigail trouxe o quê? Edificação para sua casa.
isso aqui, ó, a gente está falando de jovens, né? Os jovens estão nesta fase de namorar, nesta fase enfim, de se encontrar, precisa olhar se você está se relacionando com uma pessoa que vai trazer edificação para a sua casa ou que vai trazer destruição para a sua casa. É sempre bom, há sempre um equilíbrio, né? Tem aquele que é mais intempestivo, aquele que é mais equilibrado, não é? Agora, aqui a gente tem um homem completamente ímpio, mas, por outro lado, temos uma mulher temente a Deus. Aqui está no meio da história, mas falando aos jovens, podemos pedir que eles deem uma olhada nos seus relacionamentos. Vocês têm se relacionado com alguém que edifica a sua vida, que produz paz, que apazigua as tuas guerras, ou você está se relacionando com alguém que tem o espírito de Nabal, que briga com todo mundo, que é tolo, que é arrogante, que é um jumento, literalmente falando, pedindo perdão para os jumentos. Nabal era um jumento, mas não, acho que nem um jumento era igual Nabal, porque o jumento não consegue pensar. Agora, Nabal usava o cérebro, não sei para quê. Né? Então, o jovem, a moça, o rapaz, você está se relacionando, os teus melhores amigos, o relacionamento amoroso que você tem com alguém com quem quer se casar, é alguém edificante ou alguém que tem um espírito de destruição, um espírito de rebeldia, um espírito de tolice? Enquanto estão solteiros, dá tempo de ver isso. Depois, nem com oração e jejum. Mas deixa para lá, vocês gostam de andar no perigo. E por último, livramentos no tempo presente. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos dos erros e fragilidades negligenciadas? Falta de maturidade, de diálogo, compreensão, ou ainda a ignorância diante de algo. Enfim, muitas são as nossas fragilidades. Por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame e assim, identificando autoconhecimento, nossas fraquezas, as depositemos diante do Senhor. Autoconhecimento. Então, é olhar onde estão as nossas fraquezas e levar diante do Senhor. Senhor, eu não consigo administrar isso aqui. Havia em Nabal alguma coisa ali que ele não conseguiu administrar naquele momento, não é? Então, seja uma ausência de Deus, seja uma distância de Deus, seja algum problema emocional, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Nabal se descontrolou totalmente. Não sei se ele já era um homem descontrolado ou se ele se descontrolou neste momento, que era um momento que ele não podia se descontrolar. Ele seria abençoado pelo rei, ele entraria para a história como o homem que recebeu o rei na sua casa, que alimentou os guerreiros do futuro rei de Israel. Seria algo extraordinário, seria algo maravilhoso para a história de Nabal, mas ele não soube aproveitar a oportunidade. Então, a grande lição para mim dessa lição entre Davi, entre Abigail, entre Nabal, fala também sobre o autoconhecimento, não é? Então, existem momentos que nós precisamos. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquilo ali não é só no ato da ceia, é todos os dias nós precisamos fazer um autoexame e levar diante de Deus as nossas dificuldades em administrar as situações, as nossas fragilidades, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pontos fracos e frágeis. Né? O mundo de adversidades é o final aqui do tópico 3.2. No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Com Davi, as perseguições, os dramas e sofrimentos de seus homens, as injustiças de Saul, os riscos de vida da sua família. Com Abigail, as consequências da insensatez de seu marido. Com Nabal, sua tolice, ganância e falta de equilíbrio. Os três tiveram posturas a partir de suas adversidades que ditou o rumo dos acontecimentos. Davi ouviu os conselhos da mulher e mudou sua postura sendo abençoado. Abigail teve sensibilidade ao ocorrido e, no tempo certo, correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas e as provisões tão necessárias, e, ao voltar para casa, soube esperar o dia seguinte
para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar de sua insensatez. Nabal, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. E o desenrolar dos fatos nós já conhecemos. Então, muita coisa que acontece é resultado das nossas ações e reações diante das adversidades. Abigail colheu os frutos das suas ações. Davi colheu os frutos das suas ações. E Nabal colheu os frutos de suas ações. Que a gente pare para refletir nisso e que a gente aprenda a administrar as nossas emoções, a gerenciar as nossas emoções, inclusive falando diante de Deus, falando como se fosse uma sessão mesmo terapêutica, falando em oração diante de Deus, as áreas e os pontos que precisamos da sua ajuda, porque não conseguimos sozinhos administrar. Que possamos buscar a misericórdia de Deus, para que as nossas fraquezas não se tornem uma fonte de autodestruição. Porque o que Nabal colheu foi autodestruição. Nabal se autodestruiu. O próprio Nabal, ele se autodestruiu. Então, que a gente tenha a humildade de orar ao Senhor para Ele nos ajudar, para que a gente não sabote os seus planos para a nossa vida, para que a gente não sabote as suas bênçãos para a nossa vida, para que nós não sejamos os primeiros a sabotar os sonhos e projetos que Deus tem para nós. Porque quem sabotou Nabal foi Nabal. Não adianta pôr a culpa na Abigail, no Davi. Não, não, não. Quem sabotou Nabal foi Nabal. Então, não seja um sabotador de si mesmo. É isso. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.